Ana, agora a gente tem um probleminha com relação à soja, né? A produção brasileira de soja deve ficar em 149 milhões de toneladas, abaixo dos 158 milhões registrados nessa safra passada. É o que projeta a Earth Daily Agro para esse ano. A empresa aponta a redução na produtividade da oleaginosa em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Para falar sobre essas projeções, eu chamo você para estar comigo aqui para bater um papo com o Felipe Reis, que é analista de safra da Earth Daily. Felipe, obrigado pela sua presença aqui. Dá para dar uma brasileirada nesse nome que dobra a língua de todo mundo, viu? Hein, Felipe? Até quem sabe inglês como o Valteno, viu, Felipe? Earth Daily, né? É a terra diariamente, né? Vamos dizer assim, né? O diário da terra, né? Do agro. Vocês estão fazendo essa projeção, a gente está acompanhando aqui com os produtores uma certa preocupação por causa da demora no plantio em função da seca. Mas se mantiver essa previsão, a gente ainda vai continuar com a super safra, não é não, Felipe? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, feliz 2024, primeira vez no ano que tenho o prazer de falar com vocês. Rapidamente explicar o nome, o Earth Daily é o nome que a gente adotou há pouco tempo, né? Antigamente a empresa se chamava Geosys. Nós iremos lançar uma constelação de satélites que passará a fazer monitoramento diário da Terra, por isso o Earth Daily realmente é terra diário. Em relação à produção brasileira de soja, havia-se uma expectativa inicial pela Conab, o USDA e algumas outras fontes que a nossa produção para 2024 ficasse acima dos 160 milhões de toneladas, próximo ali entre 162 e 165 milhões de toneladas. Porém, nós estamos com o El Niño ativo, certo? O El Niño ele trouxe aí temperaturas muito altas para regiões importantes de produção de soja no Brasil, Mato Grosso do Sul, Goiás, também trouxe um excesso de chuvas para o sul. A gente está verificando isso no Rio Grande do Sul, onde nos últimos anos houve uma seca intensa resultando em quebra de safra. Esse ano o problema é o oposto, é excesso de umidade prejudicando as lavouras, facilitando a disseminação de doenças. Já há relatos de ferrugem asiática, o que prejudica, obviamente, a soja. Então, hoje nós temos aí uma estimativa em torno de 149 milhões de toneladas, um pouquinho acima disso. Se olharmos historicamente, realmente é uma boa produção, mas próximo aos 165 milhões de toneladas que era esperado pelo USDA, se não me engano, lá em novembro, já é uma quebra muito considerável, e essa estimativa, essa produção, ela pode ser ainda menor. Isso porque esses 149 milhões de toneladas, nós estamos sendo um tanto quanto cautelosos em algumas regiões que ainda tem alguns estágios, né? A soja ainda tem que passar por alguns estágios. Você olha o Paraná, Rio Grande do Sul é um estado bem incerto ainda, onde se nós tivermos uma seca intensa daqui para frente, isso pode diminuir o potencial produtivo das lavouras, certo? Mato Grosso, mesmo que haja e há previsão de volta das chuvas, aumento da umidade do solo, a gente não espera uma boa produção, uma boa produtividade, na verdade, certo? Já que o aumento de área, historicamente, vai garantir uma produção razoável, satisfatória, mas a produtividade deve ser ruim, sim, em Mato Grosso, em Goiás, São Paulo, Minas, mesmo com a volta das chuvas, tá? Um outro estado que a gente tem que ter muita atenção é Paraná. Paraná apresentou um bom desenvolvimento da soja até dezembro, mas a partir da segunda quinzena de dezembro, próximo ali um pouco antes do Natal, a seca intensa veio prejudicando, veio limitando o desenvolvimento da soja, né, das lavouras de soja, não só de soja, mas milho de primeira safra também. A gente tem que lembrar que Paraná produz uma boa quantidade de milho já na primeira safra, quando a gente fala da primeira safra para o milho. Então, agora, nesse ano, a gente já observou desde a primeira semana uma deterioração forte da soja no estado. Claro que varia de região para região, oeste, o leste do estado são regiões que estão sofrendo um pouquinho mais em relação ao norte, por exemplo, e ao sul, mas há uma preocupação também com o estado do Paraná. O que a gente acredita é que essas reduções de estimativa que a gente viu por parte da Conab, do USDA, elas continuem acontecendo nos próximos meses. Há uma diferença, a nossa estimativa, a gente realiza este levantamento semanalmente através do sensoramento remoto, certo? Então a gente não tem a necessidade de ir até o campo para ver a condição, né? Até mesmo porque o Brasil tem
tamanho continental, não daria para visitar todas as regiões, mas através do estacionamento remoto a gente consegue. Então, o Paraná e o Mato Grosso são regiões onde tem que se prestar bem atenção para esses próximos levantamentos das instituições oficiais. Valteno e Felipe, eu casualmente passei da Foz do Iguaçu até Maringá e Maringá até Uberlândia, agora neste mês de janeiro. E o que eu observei foi exatamente isso, não houve uma uniformidade das lavouras de soja, então havia soja com cara de que estava pronta para ser colhida, mas não havia uma densidade, um adensamento da planta. Outras áreas só verde e não havia também em relação ao tamanho da planta. Então eu ali percebi que haverá uma instabilidade, mesmo das estimativas que tenham sido feitas até agora, que podem ser alteradas dependendo do comportamento climático que está acontecendo agora novamente. Então, de fato, é uma incerteza sobre os números finais da colheita da soja deste ano em relação aos efeitos do El Niño sobre todas as regiões produtoras do Brasil. Eu acrescento, Felipe, a sua observação de que mesmo aumentando a área, a produtividade não será a mesma por causa do estresse hídrico, da falta de chuva. Ou seja, como nós estamos acostumados a ver no Mato Grosso produtividade na faixa de 60, 70, em alguns casos até 80 sacas por hectare, essa produtividade vai baixar bastante, vai ficar na faixa aí, de acordo com especialistas, em 50. E o custo de produção hoje, para quem planta soja, de acordo com o analista, nessa faixa de 40 a 50. Então você perderia, quer dizer, o produtor está empatado em custo de produção e ganho. Isso é ruim para quem mexe com a lavoura de soja. Exatamente. A nossa estimativa hoje para Mato Grosso, para ter ideia, está em 52 sacas por hectare. Ela poderia até mesmo ser um pouquinho mais pessimista. A gente fez uma média estadual. Tem algumas regiões do estado que apresentam produtividades menores do que isso, em torno de 50, 49 sacas por hectare. Mato Grosso do Sul, Paraná, em torno de 58 sacas por hectare. E realmente agora é difícil o produtor ajustar, porque ele depende muito do clima. Ele pode fazer tudo perfeito, se não chover ou se chover em excesso, ele vai ter uma quebra de safra. É o que ele está verificando. Um calor extremo em algumas regiões, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, com temperaturas ficando em 40 graus ali já no início do ciclo, né, meados de novembro, 40, 42, 43 graus. Isso faz com que a planta aumente a respiração. Aquela energia que poderia ser destinada para a produtividade, vamos dizer assim, né, ela é destinada para o aumento da respiração e diminui aí o potencial produtivo da lavoura. A gente não teve uma onda de calor tão intensa em dezembro, janeiro como em novembro, mas as temperaturas ficaram sim acima da média durante todo esse período. Então tem sido um ciclo, uma temporada, uma safra com temperaturas altas, com baixo volume de chuvas em relação à média, e isso se traduz aí numa quebra de safra. Mas só para fazer uma ressalva, pensando na oferta mundial de soja, a boa notícia é de que a Argentina, que produziu 25 milhões de toneladas na safra passada, devido a problemas climáticos, seca, no caso, esta temporada, este ano, deve produzir mais do que o dobro, né? Nossa estimativa para a Argentina está em 52 milhões de toneladas. E aí deve suprir esse déficit do Brasil e limitar a alta de preço na Bolsa de Chicago. O preço internacional afeta aqui o preço nacional e isso pode segurar um pouquinho a alta do preço no mercado mundial, consequentemente nacional. Os estoques internacionais hoje estão tranquilos? Os estoques estão acima do previsto, estão normalizados, porque é ele, além da Bolsa de Chicago, que determinam também a cotação e a valorização da soja no mercado internacional, Felipe. Quando a gente olha a oferta mundial, o pessoal se baliza muito pelo que o USDA está estimando. Na nossa visão, o USDA ainda está estimando uma safra, ele ainda não conseguiu passar para a estimativa dele os impactos da seca no Brasil. Hoje eles estimam 157 milhões de toneladas a produção brasileira de soja. Bem longe da gente, que está em 149 milhões, com viés de baixa ainda, né? Então ele deve trazer para o próximo mês mais uma queda, possivelmente uma outra queda em março. Ali a gente vai ter um ajuste da oferta mundial. Tá?
na verdade, da estimativa da oferta mundial e, consequentemente, isso pode trazer uma alta de preços ou um ajuste positivo. Quando eu falo um ajuste da oferta mundial, hoje está mais ou menos próximo de ser ajustada, mas com a queda da produção brasileira, caso a produção argentina continue nessa faixa de 50 a 52 milhões de toneladas, a gente pode ter uma oferta menor do que a hoje e do que atualmente estimada. Certo. Felipe Reis, analista de safra da Earth Daily Agro, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente torce porque ainda tem muita soja sendo plantada, esses números serão reajustados. A gente colheu 158 milhões de toneladas na safra passada. Essa redução ela não alcança, se mantivermos nesse ritmo, aí seria uma quebra da faixa de 10%, 12%, mas tem gente estimando em 20%. Vamos ver como é que acontece o desenvolvimento da lavoura de soja, que ainda tem muito pela frente. Obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço e até a próxima.